Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live da Photobeauty Cosmetics. Eu sou Flávia Mendes, eu sou técnica e pesquisadora da Photobeauty e hoje a gente vai estar junto aqui para falar sobre um protocolo de rejuvenescimento facial estrutural. Essa parte de rejuvenescimento, ela é dos procedimentos mais procurados aí na estética facial e a gente vem falar um pouco sobre isso, ajudar vocês a facilitar um pouco aí, a trazer algumas novidades para que vocês executem esse procedimento aí com mais facilidade e com bastante resultados. Bom, quando a gente fala de rejuvenescimento, né, a gente sabe que é muito difícil, é porque a gente já usa muito essa palavra, né? Mas fazer ficar mais novo é muito complicado, né? Mas o que a gente pode fazer, na verdade, é retardar o envelhecimento, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele está sendo atacado o tempo inteiro pela ação dos radicais livres. A gente sabe que quem envelhece a gente é o quê? É exatamente o sol, né? Coloca lá o negócio na porta para mim, por favor. A gente sabe que envelhece realmente a gente é o sol e a gente necessita do sol para a gente sobreviver, né? Para a gente viver, a gente tem essa necessidade. Então, a gente sabe que, apesar disso, o sol ele traz muito envelhecimento para a gente, não só a radiação solar, mas a radiação de computadores, né? As luzes visíveis. Enfim, o tempo todo a gente está sendo bombardeado por esses radicais livres, né? Por essas radiações ultravioleta. E a gente hoje então, principalmente com o celular, que a gente não tira da mão, fica com o celular o tempo inteiro, essa radiação também é emitida o tempo todo, principalmente à noite, né? Quando a noite é que a nossa pele ela faz a sua renovação celular, né? Exatamente quando está escuro, quando a gente não tem nenhuma presença de luz, né? Exatamente neste momento que a nossa pele ela promove a sua renovação celular. Só que por muitas vezes você está no quarto escuro, a sua cliente está no quarto escuro somente com a luz do celular no rosto. Então por isso que às vezes na maioria das vezes o envelhecimento facial ele é muito mais evidente porque é exatamente a área do nosso corpo que está exposta o tempo inteiro. Né? Eu sempre falava com as minhas alunas, cuidado com aquele monte de LEDzinho que vocês deixam no quarto. Orientem as clientes de vocês a não deixar LED de TV, LED do carregador do celular, ou celular que fica piscando o tempo inteiro. Tudo isso mantém a nossa pele acordada. Então, e isso promove um estresse oxidativo muito grande, uma geração muito maior de radicais livres. O ideal é que o quarto, na hora da gente dormir, esteja completamente escurecido. Por quê? Porque você vai passar aí de 6 a 8 horas dentro desse local escuro e com uma luzinha ali fazendo uma emissão de radiação ultravioleta o tempo inteiro. Né? Ou seja, o envelhecimento, a pele entende que ela está acordada e que ela necessita aí fazer a sua produção de proteção para a nossa pele. E isso causa um estresse muito grande porque você não tem um período de descanso para a pele. A pele à noite ela necessita descansar, né? Aliás, ela necessita descansar sempre. O melhor horário para essa proteção e para esse descanso da pele é justamente à noite, onde ela faz a sua renovação celular. Vocês podem perceber que pessoas que têm trabalhos noturnos, a pele envelhece muito mais. A pessoa tem uma aparência de uma idade muito mais avançada do que ela tem cronologicamente. Então, isso é muito importante, esse tipo de orientação para cliente de vocês, para que se evite fazer o uso principalmente aí desses LEDs ou do celular, dormir com a televisão ligada, isso também é extremamente nocivo para a pele. O ideal é que não tenha nada, nenhum tipo de OLEDzinho lá do ar-condicionado, por exemplo. Então, seria
Interessante para quem não tem, tem alguns ar-condicionados, por exemplo, que ele não fica apagado completamente, que ele fica com uma pequena luzinha acesa. É só você colocar uma fita isolante ali em cima daquele LEDzinho e tampar. Assim como você pode colocar uma fita isolante no LED da sua televisão ou do carregador do celular. Tem jeito para tudo, gente, né? Então, é muito importante porque são pequenas orientações, pequenos estímulos que na somatização de todos eles ao longo do dia acaba estimulando mais ainda aí o envelhecimento, tá? Por isso que eu tô dando essas dicas aí para vocês. Então, o que acontece? Dentro do envelhecimento, né? O que a gente tem de envelhecimento aí estrutural, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um estímulo, onde eu tenho aí um envelhecimento, já que a pele começa a apresentar aí esse envelhecimento, quais são as modificações bioquímicas que a pele sofre com isso, né? Na epiderme, por exemplo, eu tenho uma alteração na quantidade de queratina produzida e tenho uma alteração na quantidade de pigmento produzida. Então, dependendo da idade, dependendo do tipo de estímulo, eu posso ter uma hiperqueratinização, uma hipoqueratinização. Tudo depende mas podem acontecer alterações tanto para cima quanto para baixo, tá? Assim como na pigmentação. Eu posso ter alterações, dependendo, algumas clientes vão ter uma hiperpigmentação e outras clientes vão ter uma hipopigmentação. Em ambos casos, são extremamente nocivos para a nossa pele, ou seja, não está deixando a nossa pele produzir nada normalmente. Então, em termos de epiderme, eu já tenho essas duas alterações aí mais evidentes. Na derme, por exemplo, eu já tenho uma alteração nas fibras elásticas, eu tenho uma alteração nas fibras colágenas e eu tenho também uma queda muito brusca na síntese celular. Então, por exemplo, tudo que o meu fibroblasto, por exemplo, que produzia colágeno de boa qualidade, né, que ajudava na extensibilidade, na tensão da minha pele, ele já não tem mais essa força toda. Ele já não produz na quantidade necessária e nem produz colágeno de qualidade, porque não é só estimular o fibroblasto a produzir colágeno, é estimular o fibroblasto a produzir colágeno de boa qualidade. Então não adianta ele produzir de qualquer jeito, por quê? Porque se ele não produz um colágeno, uma elastina de boa qualidade, eles não vão ser suficientes para devolver a sustentação para a pele. Então é muito complicado, por exemplo, se a cliente de vocês, você está dando todos os nutrientes, todos os princípios ativos, usando todos os recursos que você conhece para estimular o fibroblasto a produzir mais colágeno e mais elastina. Em contrapartida, a tua cliente é uma formiga, ela vive comendo doce o tempo todo, frutas extremamente doces, né? Só faz o consumo de frutas doces, ou seja, a carga insulínica dela é muito alta, que vai produzir aí uma quantidade de glicação nessas fibras de colágeno e de elastina, ou seja, que por mais que o fibroblasto esteja produzindo, ele vai começar a quebrar essas fibras, a enfraquecer essas fibras, entende? Fernanda, oi Fernanda, tá perguntando, indique por favor o que passa para proteger da luz branca. Os protetores solares físicos e químicos, eles têm a capacidade de proteger também contra a luz visível, tá? Então, não se preocupe, a luz branca, tanto a branca quanto a amarela, isso não importa. Tá? Então, isso vai ao protetor solar desde que ele seja por isso que a Anvisa exigiu que os protetores tivessem desde 2015, se eu não me engano, 2015 ou 2018, não tenho certeza qual das duas datas, mas teve-se essa exigência de que todo protetor solar ele tenha proteção tanto para UVB quanto para UVA, tá? Oi, Joelma, saudade também, meu amor, um beijo. Então, gente, então na derme o principal dano que ocorre é justamente em todo o trabalho do fibroblasto, né? Então é muito importante que haja essa conscientização, por exemplo, em relação a doces, em relação a frutas doces, porque a frutose também ela promove também
a glicação. Então é muito importante que vocês... cigarro não precisa nem falar, né? O cigarro envelhece muito rapidamente a pele, então você tratar uma cliente para rejuvenescimento, fazer todo um procedimento onde você precisa trabalhar a epiderme, precisa trabalhar a derme, também precisa controlar os anexos cutâneos, não é chovendo molhado, né? É muito difícil você conseguir dar resultado, por quê? Porque a cliente continua fumando, é uma fumante ativa, então até fumante passivo também é muito difícil de você conseguir efetivamente dar um bom resultado. Então, o que pode acontecer é você conseguir manter por um determinado tempo, manter o que a cliente já tem. Só que o problema é que a cliente que é fumante, ela tem cada vez menos, né? Então, cada vez mais ela estressa o corpo dela, ela aumenta uma quantidade de toxinas absurda que o corpo não dá conta de botar para fora. Então, é muito complicado tratar cliente fumante, tá? Então, é mais para vocês terem uma pessoa que procura, que é fumante, ela vai procurar, eu quero acabar com as rugas. Filha, você tem que parar de fumar primeiro, para começar, para que as coisas deem certo. Sabe? Não quer dizer que você não vai tratar, que você vai dispensar toda cliente que é fumante, mas você tem que conscientizá-la de que por isso que o termo de esclarecimento e consentimento, gente, ele é extremamente importante para qualquer procedimento estético. Isso é muito importante que vocês façam sempre, para qualquer tratamento, não importa se a cliente comprou de você uma sessão, faz o termo de consentimento e esclarecimento. Por quê? Porque quando ela percebe que não dá nenhum tipo de resultado, que ela está vendo que não tem resultado, e você começa a se colocar em dúvida, será que é a minha técnica que não está dando certo? Será que os produtos que eu estou usando não está dando certo? Será que se eu tivesse aparelho que custa 100 mil reais ia dar mais certo? Nem se tivesse, gente, não vai dar resultado, entenderam? É uma briga que não é justa. Sabe? Você tentando consertar uma coisa que a cliente está acabando o tempo inteiro. Então, quando você faz esse termo de consentimento e esclarecimento, e não adianta você pegar aí para a internet, vai, como é que gente, bota lá no grupo, gente, alguém me passa um termo de consentimento e esclarecimento? Não vai adiantar, porque você conhece as necessidades da sua cliente, as suas clientes de atendimento, você tem que fazer vários termos de consentimento de acordo com o tratamento que você está oferecendo. Você pode generalizar mais um termo para cada tratamento que você oferece. Você faz um termo personalizado de acordo com aquilo que você oferece para a cliente. E aí você pode até generalizar algumas coisas. Se eu tenho conhecimento que se eu for uma cliente fumante, eu não vou ter os resultados adequados por isso, sabe? Então, e aí dá para você generalizar um pouco. Mas não dá para ficar pegando o termo de consentimento da colega, que a realidade dela é outra, completamente diferente. Você pode pegar para ter um norte. Pega um assim, um ou outro, aí para você montar os seus, mas faça o termo de esclarecimento, porque isso te traz muita segurança na hora de trabalhar. Porque gente que reclama é muito, sabe? E o nome da gente, a gente demora muito tempo pra gente construir. E é uma pessoa reclamando de 100 de 100 que te deram avaliações positivas pelo seu trabalho, uma que reclama de você te derruba. Sabe? Então é preferível você fazer as coisas com segurança para você manter a integridade do seu nome, porque o nome é uma coisa que você carrega para onde você for, tá? E aí, gente, os anexos cutâneos também eles sofrem alterações, principalmente as glândulas sebáceas e sudoríparas. A gente necessita das duas, da produção de sebo e da produção da secreção do suor para fazer a lubrificação da nossa pele, para manter a integridade da nossa pele. Acima de tudo isso, tem a nossa flora bacteriana, que a gente necessita dar nutrientes suficientes para que tudo isso funcione normalmente, para que a pele não tenha respostas negativas em todos os tratamentos que vocês vão oferecer. Um beijo, Jéssica. Eu não sou maravilhosa, não. Eu tô aqui de coração aberto aqui, só compartilhando com vocês um pouquinho das coisas que eu sei, tá bom? É com muito amor que eu faço isso, tá? Então, gente, sabendo dessas alterações e dessas coisinhas a mais aí que eu tô falando para vocês, é muito importante a gente ter essa conscientização. Além de tudo isso, eu tenho um aumento de oxidação, como eu falei para vocês, eu gero mais radicais livres, né? Eu tenho uma alteração absurda na produção das glicosaminoglicanas, que isso é fundamental em se falando de tratamento anti-envelhecimento.
né, para ajudar a diminuir esse processo de envelhecimento, né? Aumento da glicação, como eu falei, e também a diminuição da fosforilação, que é um aumento da energia do metabolismo celular que é totalmente prejudicado. Então, se o metabolismo da célula não está funcionando adequadamente, ela vai começar a produzir células de má qualidade, o que não vai efetivamente trazer o resultado que a gente necessita aí. Então, fora aí os corneócitos, como eu falei, os queratinócitos, melanócitos, né, que sofrem todas essas alterações, a elastose, que é a perda de elasticidade, a colagenase, né, que é a perda de sustentação da nossa pele, né, aumento da sensibilização. Aumento da sensibilização, às vezes a pessoa nunca foi alérgica a absolutamente nada. Só que o processo de envelhecimento, ele traz isso, por quê? Porque cliente sua que você sempre usou de tudo e de repente do nada essa cliente começa a apresentar algum tipo de reação a um determinado produto. Tem coisas que são dos princípios ativos, certo? Tem coisas que são de marcas, mas a maioria das vezes é a própria cliente. Sabe, a maioria das vezes é a própria cliente, o próprio fator de envelhecimento, o próprio motivo da pele estar envelhecendo, da pessoa não ter uma boa alimentação, não ter uma boa ingesta de água, como eu sempre falo aqui para vocês, né, de não ter todos os cuidados, de não ter uma vida saudável, isso faz com que o corpo vá envelhecendo o tempo todo, né? Então, tudo que ela faz, tudo que ela deixa de fazer que é saudável, vai prejudicando, não tem, né? Não tem como. E aí essa sensibilidade começa a aumentar, e também principalmente em casos de clientes que fizeram uso de ácidos durante muito tempo, de peelings químicos durante muito tempo, né? Então essa utilização de peelings químicos durante um tempo muito grande, um período muito grande, principalmente hidroquinona e fenol. Claro que fenol a gente sabe que usa uma vez só, né? Mas a hidroquinona é um dos ácidos químicos aí que mais prejudicam a pele, porque não é só diminuir a pigmentação, né? Ele não só, como ele é um princípio ativo citotóxico, um medicamento citotóxico, ou seja, ele intoxica as células, o que ele faz? Ele pode matar o melanócito, promovendo uma acromia, e a acromia não é reversível. A acromia não tem reversão, não tem o que fazer, vai ficar aquela mancha leitosa lá para sempre, aquilo não volta. Não é aquele melanócito que pigmentava cerca de 36 queratinócitos ali naquele local, ele já não tem mais essa função, ele morre e aí não tem mais o que fazer. Vai gerar uma acromia, tá? Naquele local. E fora isso, aumenta extremamente a sensibilidade. Por quê? Porque há um dano muito grande para o sistema imunológico da nossa pele, principalmente em cima das células de Langerhans. Essas células de Langerhans, elas têm um papel extremamente importante na defesa da nossa pele, com o meio externo do meio externo para o meio interno. Então, quanto mais ácidos a gente utiliza, mais peeling químico, mais, principalmente se eles forem de origem, se eles tiverem aí uma função citotóxica, eles vão sim acabar gerando aí uma sensibilidade muito grande, e aí são coisas que a cliente nunca teve nenhum tipo de reação alérgica, ela começa a ter do nada, né? Então observem bem quando vocês forem fazer o prontuário de cada pessoa, mas investiga tudo que vocês puderem. Comecem a anotar essas coisas que eu acabo trazendo uma coletânea de informações aqui para vocês. Comecem a colocar isso no prontuário, sabe? Quando vocês começam a colocar as coisas de vocês nos prontuários, vocês vão começar a lembrar. Eu já usou hidroquinona, mas por que eu tenho que fazer essa pergunta para ela? Porque ela pode causar sensibilização, pode ser incompatível com o tempo, de repente ela acabou de usar o mês passado, pode ser incompatível com tudo que eu vou escolher para fazer para ela agora. Ela pode desenvolver algum processo alérgico durante o tratamento. Então tudo isso você vai perguntando e vai esclarecendo para a cliente. Gente, isso é
um diferencial tão grande no atendimento ao cliente que a cliente entende que você está realmente preocupada com o resultado dela. Eu sempre falo para vocês, dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Então façam bem feito o trabalho de vocês e aí a prosperidade é por consequência, mas a pessoa vai se sentir segura em fazer o tratamento com vocês, tá bom? Então, já falei bastante aí de algumas alterações aí para vocês. Então, vamos lá. Como tem uma dúvida também que muita gente tem, acha que todo mundo associa fatores de crescimento a microagulhamento, tá? Essas duas coisas não estão diretamente ligadas, tá? O microagulhamento, quando surgiu a técnica do microagulhamento, não era nem como drug delivery, ele era simplesmente uma promoção de injúria na pele para que você estimulasse o colágeno, estimulasse a derme a produzir colágeno e estimulasse o preenchimento da pele. Então, era como se você provocasse um machucado e obrigasse o seu corpo a consertar aquilo que você está machucando, né? Não é um machucado efetivamente, porque o machucado não tem controle de bordas nem nada disso, mas a injúria sim. A injúria é um estímulo completamente controlado. Então, quando foi se criada a técnica de microagulhamento, com derma roller ou com outros métodos, desde que fosse uma dermopuntura, né, que você precisasse perfurar a pele, fazer uma perfuração na pele para que você tivesse efetivamente esse estímulo, ele independia, até porque não tinha fator de crescimento nessa época. O fator de crescimento é muito novo, né? O microagulhamento já é extremamente antigo. Então, já se usava em outras áreas, né? Na medicina, enfim. Então, os fatores de crescimento, eles agregam muito no microagulhamento, principalmente em termos de tratamentos anti-envelhecimento, porque o fator de crescimento, ele tem a capacidade de recuperar aquela lesão e estimular as células a produzirem os seus produtos de qualidade, assim como estimular um colágeno, né? Então, é muito mais, o reparo é muito mais correto, né? Muito mais certinho. Então, esse resultado acaba sendo muito melhor quando você utiliza. Quando você, tanto é que fator de crescimento, que eu já fiz uma live aqui, para quem quiser, pode procurar lá no... Eu não sei se a live do fator de crescimento ficou salva, depois você dá uma conferida para mim. Eu não lembro se essa live ficou salva no YouTube, porque na época, se eu não me engano, a gente fazia live só direto pelo Instagram e ficava só no status 24 horas e depois sumia. Mas se por acaso não ficou gravado, eu faço outra live sobre fatores de crescimento só para ela ficar gravadinha lá, porque fator de crescimento é uma coisa que é fantástico. Tá gravado? Aí, ó, o pessoal do marketing aqui tá me avisando que foi gravada dia 13 de maio, tá lá no nosso canal do YouTube. Tá bom? Estudem sobre fatores de crescimento, porque é o que há de melhor hoje na estética para tratar diversos tipos de tratamento. Então, os fatores de crescimento, eles não funcionam somente se eles estiverem associados a microagulhamento. O fator de crescimento vai funcionar como qualquer outro sérum, como qualquer outro ionto que você tenha na sua estética. Ele vai pela mesma forma. Se você não tem nenhum aparelho para poder fazer essa introdução, para estimular a introdução desse princípio ativo, ele vai ser absorvido via transanexial, transepitermal, da mesma forma como se você estivesse utilizando outro princípio ativo, desde que a pele esteja preparada para receber esses princípios ativos. E aí cabe a higienização, a esfoliação, a tonificação. Sem esses 3 passos, você não consegue permear bem os princípios ativos aí, não faz eles chegarem aí na junção dermoepidérmica. Isso aí você já tá cabeluda de saber, né? Então, o fator de crescimento ele vai funcionar de qualquer forma. A diferença é que o fator de crescimento são dos poucos princípios ativos que você pode colocar dentro de por exemplo, um pós-operatório de corte, aonde você tem um corte, aonde você tem ali uma incisão, você pode jogar isso dentro da incisão, tanto que você pode colocar o fator de crescimento dentro de uma escara. Por exemplo, você pode, sei lá, teu filho caiu, ralou o joelho, aquilo é um machucado aberto, o fator de crescimento você pode jogar lá dentro.
Um pé diabético aberto, você pode, uma fissura do calcâneo, você pode. Então, tudo, o fator de crescimento, ele serve para tudo isso, para todas as feridas, para todas as áreas do nosso corpo, tá? Ele é chamado, os fatores de crescimento são chamados de bioidênticos, eles são idênticos aos fatores de crescimento que o nosso próprio corpo já produz, tá bom? Um beijo, Patrícia, obrigada pelo carinho. Então, e aí, voltando lá ao nosso assunto, voltando não, porque é um complemento, né? Falando aí, continuando falando sobre o anti-envelhecimento, sobre rejuvenescimento, né? Que a gente já usa muito essa palavra já há muitos anos, mas enfim, a gente tem que ter a consciência que a gente não faz ninguém ficar novo, né? A gente retarda o envelhecimento e melhora muito, sim, né? As condições ali da pele. Porque tudo que você está fazendo, na verdade, você está fazendo com que as coisas funcionem normalmente, né? Você está diminuindo o ataque dos radicais livres, você está favorecendo o fibroblasto a produzir colágeno e elastina de boa qualidade, como ele, né, como eles vão voltar a trabalhar normalmente. Patrícia está perguntando se pode usar o fator de crescimento após a vacoterapia. Pode, tranquilamente, tá? Pode usar após vacoterapia. Se você tiver alta frequência também, você pode passar o fator de crescimento e passar alta frequência em cima, também vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Vou falar então, vou dar uma sugestão de protocolo aqui de rejuvenescimento facial estrutural. Por que eu chamo de estrutural? Justamente por causa de todas essas estruturas que eu falei para vocês, para voltar ao funcionamento, né, positivo aí de todas essas estruturas, tá? Então, vamos lá. Esse procedimento que eu estou sugerindo para vocês, eu vou falar aí, esse aqui. Eu vou falar aí para vocês, vou falando o procedimento e vou dando umas dicas aí do que pode ser feito para melhorar o procedimento, tá? Esse é o nosso protocolo de número 28 da apostila de protocolos faciais. Se você quiser baixar, receber no seu e-mail essa apostila, você pode entrar no nosso site fitobuild.com.br/protocolos. Lá vai ter um campo para você colocar o seu e-mail. Você coloca o seu e-mail e recebe na hora todos os nossos protocolos faciais e corporais. São mais de 100 sugestões de protocolos. O meu papel aqui é fazer você entender melhor do protocolo. Eu sei que a Fitobuild é uma linha relativamente nova para vocês, então é muito bom ter, né, esse contato, né, com vocês para poder estar explicando sobre os protocolos, qual foi o nosso raciocínio quando nós montamos os produtos e quando nós montamos esses protocolos, tá bom? Então vamos lá. Tira aqui para mim, fazendo favor. Eu lembrei de pegar os produtos aqui para vocês, vou falar de um a um deles aqui, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro nós vamos, e é muito interessante, só mais uma coisinha importante para vocês saberem, esse protocolo que eu tô falando aqui, de rejuvenescimento facial estrutural, ele também serve como anti-envelhecimento, tá? Ele vai servir aí também como anti-envelhecimento, ele vai ajudar a reestruturar aquilo que não está funcionando e também vai ajudar a combater aquele envelhecimento, diminuir a incidência do envelhecimento que porventura aí ela já esteja propensa a ter por diversos fatores. Então não é só um procedimento de correção, mas também de prevenção, tá bom? Bom, nós vamos começar aí, se a cliente tiver maquiada. É importante você demaquilar todo o rosto da cliente. Nós temos aí água micelar na nossa linha Limp Skin. A água micelar é maravilhosa, ela ajuda bastante a recuperar a pele, porque ela consegue remover todo o excesso de maquiagem, toda a parte tinta da maquiagem. Então isso é muito importante para que você desbloqueie essa pele, para que você tenha aí segurança na hora de executar o seu procedimento e também ter certeza que a pele vai estar livre de qualquer resíduo de maquiagem. E aí nós vamos começar a higienização do rosto. Aí eu venho com o sabonete líquido. Este sabonetão aqui, ó, da nossa linha Limp Skin, aqui pro pessoal do Facebook, tá? Esse sabonete da linha Limp Skin, ele tem disponível no tamanho de 1 litro e 200 ml também, tá? Então você vai escolher aí do tamanho de acordo com a tua saída de atendimentos, tá?
E você pode indicar esse mesmo sabonete aí para o teu cliente estar utilizando em casa como manutenção. O que que tem nesse sabonete? Ele tem acerola. A acerola, ela faz uma remineralização na pele, ela ajuda a repor os sais minerais na pele. Ela é suavizante, que eu preciso ajudar a suavizar essa pele, e também tem efeito antioxidante. Ah, eu posso usar um sabonete só de erva doce também? Pode, a erva doce ela vai ter o seu efeito calmante, mas não vai ter o efeito remineralizante, nem suavizante, nem antioxidante que você precisa ter nessa pele. Então é muito importante que você saiba escolher aí os teus produtos também. Além do extrato de acerola, ele tem o alecrim, que ele é antimicrobiano, é refrescante, é dermopurificante, tonificante também é antioxidante, vasoprotetor e cicatrizante. E o extrato de pitanga também, que é antioxidante, também faz a reposição de sais minerais e também é um hidratante suavizante. Repararam bem aí que todos esses princípios ativos que a gente tem nesse sabonete são antioxidantes? Então, esse é um sabonete específico para você fazer o tratamento anti-envelhecimento, tá? Então, e ele serve para qualquer tipo de pele, tá? Então, fica um sabonete bem... serve para fazer limpeza de pele, serve para todos os tipos de pele, tá? Aí, mas ele serve também para pele acneica? Ele serve para pele acneica, mas ele não faz o controle da acne, ele faz o controle maior dele aí é de reposição de sais minerais e efeito antioxidante. Aí, para isso, se você quiser, a gente tem o nosso sabonete de ácido salicílico na nossa linha da linha Acne Control, que vai te ajudar muito mais aí, efetivamente, do que esse sabonete aqui que eu tô falando. Depois disso, você vai vir com o esfoliante. Você vai esfoliar a pele, tá? Esse aqui é o nosso creme esfoliante também da linha Limp Skin, tá? Ele é um cremezinho, ó, tá? Esse creme esfoliante, ele contém partículas de casca de nozes, ele vai ajudar bastante, ele tem uma abrasividade média, tá? Não é um esfoliante que você passa que a cliente não sente nada, não é uma abrasividade leve não, ele é uma abrasividade moderada, tá? Então, cuidado na hora de fazer a esfoliação, lembrem sempre de tracionar a pele na hora, vamos ficar fazendo assim, ó, na cliente toda hora, tá? Sempre tracionem a pele para vocês fazerem a esfoliação. Esse esfoliante é muito importante que você aplique uma camadinha nele, bem pouquinho, tá? No rosto todo, e depois você vem fazendo o tracionamento e fazendo os movimentos da extração, tá bom? Para que você tenha aí o extração, no movimento da esfoliação, para que você tenha um bom deslizamento. E na hora que ele começar a ficar pesado, por isso que você tem que usar pouco. Na hora que ele começa a ficar mais pesadinho, aí é que é a hora que ele vai estar removendo as células mortas. E muita gente para nesse momento, ou seja, a célula morta fica, o produto fica e aí não tem esfoliação, tá? Então, vocês vão fazer isso e vai começar a formar uns gruminhos que vai começar a sair da pele e você vai fazendo esses movimentos no rosto todo até você não sentir mais nenhum produto no rosto. Aí sim a tua esfoliação tá ok. Então, você tem aí nesse esfoliante o extrato de acerola, novamente, que é remineralizante, também antioxidante, e as sementes de nozes, que é um esfoliante natural, né? Que ele a abrasividade dele é uma abrasividade moderada, é uma abrasividade um pouco mais alta do que a leve, justamente porque ele é feito da moagem da casca das nozes. Então, ele faz mesmo essa remoção aí para ajudar a desobstruir os poros também. E depois disso você tirou e tal. Se por acaso você tiver peeling de diamante, peeling de cristal ou peeling ultrassônico, você pode fazer uso dele neste momento. Acabou a esfoliação, faz o peeling. O peeling de diamante, o peeling de cristal ou o peeling ultrassônico, eles não substituem o esfoliante físico, tá? O peeling a esfoliação mecânica não substitui a esfoliação física, tá? Tome muito cuidado com isso. E aí é o passo que você pode estar perdendo muito do seu aparelho, justamente porque você não fez esse desbloqueio aí, tá? Dessa remoção da primeira camada aí, para que você consiga ter um resultado melhor com os seus equipamentos, tá?
Depois que você fez isso, ou terminou sua esfoliação, ou utilizou depois aí o seu equipamento, você, com o auxílio de um algodãozinho, tá? Você vai vir com a água termal, você vai borrifar essa água termal. A água termal, gente, ela é fundamental, ela ajuda muito a tonificar a pele e também devolver a quantidade, promover uma quantidade de líquido maravilhosa para a nossa pele. Então, ela vai ajudar na umectação para que eu tenha uma quantidade de hidratação extremamente importante. Sem hidratação, eu não faço rejuvenescimento. Por isso que nesse momento aqui eu não estou escolhendo colocar um tônico, por exemplo. Eu estou escolhendo colocar a água termal. Por quê? Porque se essa pele não cria condições de estar toda a epiderme hidratada, eu não consigo fazer com que os ativos desçam até a derme. Eu não consigo fazer com que eles cheguem nem na junção dermoepidérmica. Então, é muito importante que você tenha um nível de hidratação muito alto. Não é só equilibrar o pH da pele. A água termal também equilibra o pH da pele, mas ela traz uma quantidade de hidratação muito maior do que qualquer tônico. Tá? Então, por isso que nesse momento aqui eu estou sugerindo para vocês aplicarem a água termal. Essa água termal, o que que ela contém? Já é um borrifadorzinho, tá? Ela tem 200 ml, cheiro de água de coco, dá vontade de beber. Então, ela contém água de coco, tá? Que é altamente suavizante da pele, rico em proteínas, vitaminas e sais minerais. Ela contém ácido hialurônico. Ela contém selênio, cálcio, zinco, manganês e magnésio. Esses sais minerais são catalisadores metabólicos, eles vão ajudar principalmente na ação antioxidante e anti-envelhecimento, tá? Então, por isso que nesse momento estou sugerindo para vocês aí que vai ser muito mais rico o procedimento de vocês com a presença da água termal. Depois eu vou preparar um blend com os fatores de crescimento. Eu vou colocar na cubeta o fator de crescimento epidermal, o fator de crescimento vascular, cadê o vascular? Fator de crescimento vascular. Vou colocar também o fator de crescimento insulínico e vou colocar também o Progags Gel. Vou explicar um por um para vocês entenderem por que que eu vou fazer essa junção desses 4 fatores de crescimento. Ah, mas é muita coisa. Quer fazer com um só? Faz. Só que as propriedades que você vai ter dos 4 juntos, isso aqui é uma sugestão de mesclas, tá? Não, é lógico que você aproveita muito mais e traz um resultado de anti-envelhecimento muito maior e um resultado muito mais rápido do que você teria trabalhando com um só. Mas, eu só posso comprar um, compra que vai dar certo também. Só não vai ter o mesmo resultado do que você trabalhar com os 4 juntos, tá bom? Então, vamos começar pelo fator de crescimento epidermal. O fator de crescimento epidermal, ele é reptilizante, então ele vai ajudar aí a acelerar o turnover, a renovação celular da pele. Ele é anti-inflamatório, então ele também pode servir aí para acne, para foliculite, tá? Cicatrizante também. Ele é um anti-envelhecimento também maravilhoso, é super hidratante, tá? E ele faz uma reparação de tecido também muito boa. Então, o fator de crescimento epidermal vai ser fundamental aí, porque você quer fazer, né, o reparo e ajudar a melhorar toda a estrutura aí da epiderme da sua cliente. Todos os nossos fatores de crescimento, eles estão associados ao aquabio. O aquabio, ele é um polissacarídeo derivado da casca de uma árvore chamada angico branco, tá? Que ela é altamente hidratante, ela estimula a produção de ácido hialurônico e ela aumenta a expressão da filagrina. Então, o resultado que você vai ter associado aos fatores de crescimento, ao aquabio, também vai te trazer mais este benefício aí, tá? Então, esse fator de crescimento já está, né? Ele sozinho já faz um excelente trabalho. Agora eu vou falar para vocês aqui do fator de crescimento vascular. O vascular, ele ajuda a recuperar o tecido recém-lesionado, ele estimula a angiogênese, ele é também um rejuvenescedor maravilhoso. Então, por isso que ele está nesse tratamento também, porque ele vai ajudar com essa ação anti-age, e também associado aí ao aquabio.
O fator de crescimento insulínico, tá? Ele é excelente para tratamentos de rugas, para flacidez, anti-estrias, e ele também ajuda na redução da gordura facial, ou seja, da gordura da papada, né? Onde você quer aí também uma redução dessa gordura facial. E ele também ele ajuda a estimular a angiogênese, assim como o fator de crescimento vascular. Ele estimula a angiogênese, ele estimula o quê? Uma readequação dos vasos sanguíneos para que se leve mais nutrientes, se elimine mais toxinas da pele. Então vai te trazer aí um efeito anti-envelhecimento também muito importante. E aí a gente tem o Progags. Todos esses 3 fatores de crescimento, epidermal, insulínico e o vascular, são de primeira geração. Tá? Foram os primeiros fatores de crescimento que surgiram aí para o tratamento, para aplicação tópica. Não vou nem falar que é para tratamento estético, por quê? Porque é tratamento estético como consequência, mas também pode ser trabalhar em diversas doenças da pele aí, assim, diversas lesões na pele, né, que porventura sejam necessárias serem tratadas aí com fator de crescimento. Então eles, como eu falei, fator de crescimento é bom porque ele pode trabalhar tudo, se a pele está aberta, você pode utilizar sem medo de ser feliz e vai ter um resultado muito maravilhoso. E aí a gente tem o Progags Gel, que é um fator de considerado fator de crescimento de segunda geração. Na verdade, o Progags Gel, como o próprio nome dele já fala, né? Ele é Progags, pró-glicosaminoglicanas. Ele é um precursor de fator de crescimento derivado do fator de crescimento transformador. Então, ele já entra aí como um fator de crescimento de segunda geração. Excelente no reparo pós-peeling, tem um efeito antioxidante maravilhoso. Ele é rico em ômegas 3, 6 e 9, mais as vitaminas C e vitamina E, que vão ajudar na reparação tecidual. Lembrando que todos esses fatores de crescimento são nanoencapsulados. Todos. Tá? Todos são nanoencapsulados, ou seja, eles têm a nanotecnologia ao nosso favor, eles estão extremamente protegidos para que eles cheguem e façam, principalmente na junção dermoepidérmica ou dentro das camadas um pouco mais profundas aí da nossa epiderme, e entreguem esses princípios ativos e façam todo o reparo que eles têm que fazer. Tá? Então, e é um pouquinho que você vai colocar de cada um, tá? Você vai borrifar 4, não precisa borrifar até o final, por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Ó, aqui um pump, se eu colocar um pump inteiro, tá? Só para vocês verem a quantidade. Ó, esse é um pump inteiro, olha, quantidade de produto que é. É uma quantidade que não tem necessidade de vocês estarem aplicando de uma forma de colocar um pump desse inteiro, ó, deu para fazer minhas 2 mãos e ainda tem produto aqui, tá? Então, assim, a quantidade que vocês vão colocar de cada um, você pode colocar menos de meio pump, ó. Um tiquito desse aqui, ó, tá? Já ele é em gelzinho, tá? Ele já é suficiente. Colocar 4 gotinhas dessa aqui é o suficiente para você fazer o todo. Não precisa fazer o pump até o final, que aí você vai gastar muito produto sem necessidade. E aí você vai dosificando. Prepara uma quantidade para o rosto. Se faltar mais um pouquinho, você faz. Se faltar, você prepara mais um pouco para fazer o pescoço e prepara para fazer o colo. Sempre trabalhando toda essa região do colo extensivo até a região dos ombros, tá? Para que haja uma uniformização do tratamento. Então, e aí como é que você vai fazer? Pegou esses 4 fatores de crescimento, pegou uma gotinha ali, que não precisa ser o pump inteiro, que vocês entenderam, e aí você vai aplicar conforme o tratamento que você vai proporcionar. Se você não tem nenhum tipo de equipamento, você vai fazer como? Vai aplicar, ó, já tá sequinha a minha mão, tô vendo? Ó, absorve muito rápido. Bebeu de canudinho, né? Ó, tô vendo? Sequinha, ó, tem nada. E aí, o que vocês vão fazer? Se você vai simplesmente fazer a aplicação tópica, você vai massageando, viu como é que você puxa rapidinho, né? E aí você vai aplicando, massageando os 4 aí juntinhos até a total absorção. Se você sentir que puxou rápido demais,
que antes de você acabar de passar, a pele já puxou, prepara mais uma dose, tá? Aí você vai e faz. São 4, a Isabel tá perguntando se são 4 produtos ou todos num só. Não, Isabel, todos os nossos fatores de crescimento são separadinhos, ó, tá? De acordo, e aí você trabalha de acordo com a sua necessidade, tá bom? De acordo com a sua necessidade. Lá no nosso fitoblog, eu escrevi, se eu não me engano, acho que uns 4 artigos lá sobre fatores de crescimento, que aí fica mais fácil de vocês escolherem o que é mais adequado lá pro tipo de tratamento que vocês vão escolher, tá? Lógico que quanto mais fatores de crescimento associados, mais resultados a gente tem, porque o fator de crescimento é muito rápido, tá? Isabel, o preço é só você colocar, e tá vendo eu coloquei aí, ó, assunto, tá fixado, ó, assunto rejuvenescimento facial, e tem o telefone do nosso setor comercial, tá bom? Aí eles vão indicar o distribuidor mais próximo de vocês. Se não tiver nenhum distribuidor próximo, o próprio comercial vai fazer esse atendimento para você, e como profissional de estética você vai ter o seu desconto, tudo bonitinho, tá? Depois disso, então assim, se você vai fazer a aplicação tópica, simplesmente tópica, faça dessa maneira. E não é para retirar, tá? Tanto é que vocês perceberam aí, ó, que sumiu, tá? Não tem nada, minha pele não tá mais nem molhada, ó, tá sequinha, tá? Não fica resíduo nenhum do fator de crescimento, tá? Se por acaso você vai usar com algum tipo, por exemplo, corrente galvânica, você prepara, aplica M-Face e vem com a corrente galvânica na polaridade positiva durante 5 minutos. Se você tem aparelho de fototerapia, você vai aplicar e depois que você aplicar, esperou o produto secar, você vem com a fototerapia em cima, tá? Ou depois que você utilizar, não junto, tá? Então você pode aplicar depois ou pode aplicar antes e aguardar secar. A com dermopunturação, você pode preparar esse blend, vir com o derma roller ou a caneta eletrônica, caneta elétrica, o que vocês quiserem fazer de punturação. Vocês vão fazer a punturação junto, durante e depois que você vai sempre aplicando para você fazer essa aplicação do produto junto com a dermopunturação, tá? Se quiser fazer com radiofrequência, aí eu tenho radiofrequência. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a radiofrequência primeiro e finalizar com o produto, tá bom? A Isabel pode fazer com microcorrente? Pode, Isabel, pode fazer junto com a microcorrente. A absorção vai ser a mesma, a gente sabe que a microcorrente ela não faz ionização, mas de qualquer forma você vai precisar de alguma coisa para fazer o deslizamento da ponteira da microcorrente, então vai fazer a absorção da mesma forma, tá? Como se fosse uma absorção tópica, tá? E você vai ter os benefícios da microcorrente aí, principalmente para estímulo de colágeno, tá? Então, então, se você por acaso optou por fazer microagulhamento, você vai finalizar aqui. Apliquei, fiz esse blend e faço a dermopunturação e pronto, e a cliente vai embora, tá? Você pode finalizar aí com a nossa máscara pós-microagulhamento, não é uma máscara calmante, é uma máscara que vai manter a integridade, a proteção da pele para essa cliente ir para o trajeto da casa dela sem essa pele ficar exposta, tá? Então isso é muito importante também, já que você não pode passar nada, a pele está completamente desprotegida. Então, essa máscara pós-microagulhamento, ela vai trazer essa proteção que você precisa para manter a integridade da pele, para que essa cliente não fique exposta, não entre absolutamente nada de nocivo aí em cima dessa pele. E se por acaso você fez as outras sugestões fora o microagulhamento, você vai poder finalizar com a nossa máscara Nano Peel Off, tá? Essa é uma máscara plástica, tá? Uma máscara plástica. Essa máscara já vem pronta para você fazer a aplicação. Você vem, aplica a máscara, ó, uma máscara transparente, tá? E aí você faz isso aqui. Eu gosto muito de fazer. Eu fiz uma live falando sobre
máscaras, né? E eu expliquei bastante isso sobre a máscara plástica. Você fazer a aplicação com o dedo mesmo. E aí você pode sobrepor uma gaze seca, cola gaze seca, porque ela vai ficar igual aquela colinha que a gente botava na mão quando criança e tirar aquela membranazinha. Se você não quiser, ela vai sair inteira também, desde que você passe uma camada uniforme e não uma camada grossa, mas também não uma camada fina demais. Então por isso que o dedo é o seu melhor termômetro para poder passar de uma maneira mais uniforme. E aí, se você achar mais prático, como eu acho, cola uma gaze seca por cima, só botar a gaze seca, aguardou secar, ela seca rapidinho e você pega a beiradinha da gaze e vai e tira tudo, que fica bem mais fácil para poder finalizar esse procedimento. O que tem nessa máscara de tão especial? Essa máscara Nano Peel Off, ela contém Nano Uplift, tá? Que são nanocápsulas de ácido hialurônico, olha que legal. São nanocápsulas de ácido hialurônico junto com a acácia do Senegal. Ela tem um efeito tensor imediato, tá? Ela estimula o preenchimento das rugas e também amenizam as linhas de expressão e também elas estimulam aí a síntese de colágeno. Nanocoenzima Q10, mais um princípio ativo nano encapsulado, né? Que ela chama Nano Peel Off, né? A nanocoenzima Q10, ela tem aí uma ação antioxidante e hidratante muito legal. O depantenol, que é a provitamina B5, né, que é altamente cicatrizante. O Acnelesc, ele controla a secreção sebácea, tá? O Acnelesc, ele é um princípio ativo que contém probióticos, tá? Então é uma máscara nanoencapsulada que também contém probióticos, tá? Ela normaliza o tamanho dos poros, tá? Vai ajudar a reduzir aí o excesso, o tamanho do poro que porventura esteja em excesso, tá? Então ajuda a amenizar aí. Isso, gente, é uma diferença tão grande que eu fiz um teste uma vez, assim que essa máscara saiu, assim que ela foi lançada, eu apliquei assim, ó, na minha mão e não apliquei na outra. Ficou mais de uma semana com diferença do tipo da minha pele. Façam em vocês, testem na mão de vocês para vocês verem o que eu tô falando. A aparência da minha pele, da mão aqui, que eu fiz uma mão só, ficou 20, 50 vezes mais jovial do que a mão que eu não tinha feito nada. E ela fez um refinamento dos poros, mantendo a integridade, principalmente do preenchimento do ácido hialurônico que foi feito. E mão, a gente sabe que é um negócio que você tá debaixo d'água praticamente o tempo todo, né? Principalmente na estética, né? Que você lava muito as mãos. Então, gente, dá um resultado que vocês vão amar. E esse Acnelesc também estimula a síntese de colágeno e elastina. E também contém o Algisium C, que é um silício orgânico, tá? Que estimula também a síntese de colágeno, tem um efeito antioxidante e antiglicante. Então pensa numa máscara que vai trabalhar tudo que você precisa, desde a camada córnea até a derme. Ela vai trabalhar todas as estruturas, favorecendo. Então, uma máscara fantástica aí para você finalizar o seu procedimento de anti-envelhecimento e trabalhar realmente todas as estruturas que são necessárias aí para manter a integridade dessa pele, tá? E aí, depois que ela secou, você pode puxar, eu sempre falo, né, pescoço e colo, mas façam 3 áreas diferentes. Faz o rosto primeiro, cola lá com a gazezinha, depois faz o pescoço, cola a gazezinha, depois a parte do colo, porque não adianta você passar em tudo, porque até quando você voltar para colar a gaze, alguns lugares pode ser que já tenham ficado secos e aí a gaze não cola mais. Então faz hemiface, cola a gaze, faz outra hemiface, cola a gaze, faz o pescoço, cola a gaze, faz um lado do colo até o ombro, cola e depois aqui e cola. Tá? Para ficar mais fácil, para não deixar a máscara secar antes de você conseguir colar a gaze. E aí você fez a retirada, né, dos lugares primeiro de onde você aplicou primeiro. E aí o legal dessa máscara, apesar dela ser uma máscara plástica, ela não depila a pessoa, tá bom? Então, se pegar na sobrancelha ou pegar no cílio, não se preocupem que ela não vai fazer nenhum tipo de depilação, não vai arrancar o pelo da cliente. E depois que você retirou, ela não fica resíduo nenhum na pele, você pode finalizar com o protetor solar. Na nossa linha nós temos
na linha Sun Protect, o BB Cream, e você pode utilizar o translúcido se você não quer com nenhuma cor, e tem nas versões Light, Medium e Deep, que eles são aí o bege claro, o bege médio e o bege escuro, tá? E aí, se por acaso você escolheu a opção de fazer com o microagulhamento, é somente passar a máscara aí e fazer, tá? Desculpa então, está errado que o protetor solar não serve para nada passar a noite? Ouvi uma informação, estou confusa com isso. Então, o protetor solar, ele não protege só contra a radiação do sol, ele protege também contra a luz visível. Então, à noite a gente precisa de luz, a gente usa muita luz, né? Então, assim, a exposição é a mesma. Então, não é só contra a radiação do sol. A gente usa protetor solar também com esse propósito de estar fazendo o uso de protetor solar dentro de casa, né? Para qualquer tipo de luz. Então, eu acho que não procede isso, de não usar o protetor só. Você não precisa passar o protetor à noite se você vai dormir, se você vai deitar, né? Se você vai sair e vai se expor a muita luz, eu acho importante, né? Então, dá bastante diferença aí você utilizar. Eu só não vou usar um protetor à noite com FPS 70, por exemplo. Quanto maior o fator de proteção, mais química eu estou dando para minha pele. Então, se eu usar durante o dia o fator de proteção 50 e usar à noite um 15, é válido, tá? Isabel aqui, ó, o nome da máscara, Nano Peel Off, tá? É o nome da máscara da nossa linha Phytomask, tá? E aí, gente, qual a sugestão de tratamento? 10 sessões de 1 a 2 vezes na semana, tá? Vocês podem estar repetindo todo esse procedimento de 1 a 2 vezes na semana, tá? Dá um resultado maravilhoso aí. E aí vai indicar os produtos de home care, principalmente esse produto que é o Nano Pro Age, que é da nossa linha home facial. Gente, o Nano Pro Age é maravilhoso, tá? Para ajudar. Ele tem o Nano Uplift também, que tem na nossa máscara, o Revinage, que eu já expliquei para vocês, que é o retinoid like, o Dense Skin, que estimula, que tem um efeito anti-age maravilhoso, o Protege 3, que tá lá no Progags Gel, e o Nano Resveratrol também, que é um antioxidante maravilhoso, antiacneico. Então, ele é um rejuvenescedor, ele é pró-age, pró-idade, para ajudar, né, aí nessa parte anti-envelhecimento, tá? E esse produto está em promoção aí para vocês, só entrar em contato com o nosso setor comercial para profissional de estética, e para home care também ele tá em promoção, tá bom? Gratidão pela presença de vocês, para a gente estar aqui juntas mais uma vez, iniciando aí a nossa semana falando de rejuvenescimento. Amanhã a gente vai estar junto aqui novamente, falando sobre outros assuntos. Espero que tenha agregado um pouco para vocês aí no trabalho de estética de vocês. Lembrando que essa live fica gravada no nosso YouTube, tá bom? Gratidão, meninas e meninos. Muito obrigada. Até amanhã. Um abração.